Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra poder estar nesse evento, poder estar aqui na presença de Deus, na casa do Senhor, poder compartilhar com os irmãos aquilo ao qual Deus tem colocado nos nossos corações. É um desafio muito grande estar aqui essa noite. Eu tive que me deslocar para a Bahia para resolver algumas coisas lá de trabalho e acabou que aconteceu alguns imprevistos e nesses imprevistos eu liguei para a Glauber e falei, rapaz, está complicado, mas Deus há de agir. E aí as coisas começaram a se organizar. Eu falei, Glauber, eu vou chegar. Agora a hora, só Deus sabe. Mas Deus é bom e abriu os caminhos. Eu nunca passei na BR-116 para estar tão tranquilo em toda a minha vida. Que aquilo ali é aquela BR, quem já andou por ali, aquele perímetro ali abaixo de Feira, sabe que é complicado ali demais. Mas Deus é tão bom que nem parecia. Eu vim embora e tudo em paz, Deus nos guardou ali. E aqui estamos para compartilhar na mensagem do Senhor. Eu não tenho muita facilidade com as palavras, com o irmão Parício, eu acho muito louvável assim, quando ele prega de forma simples, mas a palavra vai lá e toca. E muitos dos irmãos aqui que têm facilidade com a mensagem do Senhor, mas nós somos ferramentas, né? Nosso papel é abrir a boca e falar, e Deus é quem vai trazer aquilo lá do alto céus para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo, capítulo de número 23. Salmos 23, primeiro versículo. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga para o seu irmão, nada lhe faltará. E diga para você mesmo, nada me faltará. Amém? Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Irmãos, diante desse texto, eu quero trazer para vocês uma mensagem que, certa feita, Deus colocou no meu coração lá na Bahia. E desde o dia que Glauber fez esse convite, que eu tenho martelado no meu coração, trazer essa mensagem aqui também. E a palavra do Senhor, ela se renova, né? Todos os dias. A gente teve aquele período do retiro, o mesmo tema, cada um vem e traz uma reflexão diferente, traz uma abordagem diferente, né? E a gente vê o quanto que Deus fala ali constantemente e se renova a sua palavra em nosso meio. E através desse texto aqui, eu quero trazer para vocês uma reflexão que, a princípio, ela vai causar um certo choque aí, né? Mas que daqui a pouco você vai entender o que esse tema quer trazer de fato. O que eu quero trazer para vocês nessa noite é 3 coisas que Deus não conhece. Bem complexo, né? 3 coisas que Deus não conhece. É bem complexo. Porque se a gente, né, pensa, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele era, Ele é, Ele será eternamente. E como existe coisas que Deus não conhece? Eis a questão. Uma das coisas que Deus não conhece é que, para Deus, não existe causa que Ele não possa resolver. A primeira coisa que Deus não conhece é uma causa que Ele não possa resolver. Deus pode resolver o teu problema ainda essa noite.
Não existe algo que Deus ele não possa resolver. Ah, mas e por que que eu não consigo resolver o meu problema? Aí é com você, meu querido. A vontade de Deus é resolver. Se ainda não foi resolvido, está faltando alguma coisa. Quem sabe hoje, né? Não é o momento de você entender o que está faltando para resolver o teu problema. Lá em Mateus, capítulo de número 17, no versículo 20, a gente vê ali Jesus dizendo o seguinte: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, quem conhece o grão de mostarda já viu, né? O tamanho do rapaz. Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Está a resposta aí. Não precisa dizer mais nada. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, como ela mesmo nos traz ali, né, menção. É como uma espada de dois gumes, né? Vai entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do nosso coração. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, se você nessa noite chegou aqui com um problema, com uma causa impossível, com algum desafio na tua vida, algo que você já há muitos anos está orando, pedindo a Deus que esse problema tem que ser resolvido, Senhor, eu não aguento mais. A hora é agora, meu querido. O momento é agora. Para Deus, nada é impossível. Aí às vezes a gente se pergunta, mas eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho clamado, ou às vezes eu já fui em todos os advogados, eu já fui em todos os órgãos na prefeitura e o negócio não resolve. Às vezes a gente faz esse tipo de confronto, né? Às vezes a gente faz questionamento, mas por que não resolve? Por que não sai? Por que não dá certo? Outro dia a gente estava ali na chácara, aquele encontro dos homens, né? E houve um questionamento, né, sobre como que as coisas hoje têm caminhado e como estão difíceis, né, as batalhas. E ficou aquela situação: será que Deus mudou? Jamais. Deus não mudou, né? E o pastor Ideval trouxe uma mensagem, uma palavra, uma reflexão diante disso. Meus irmãos, Deus continua o mesmo. E me fez lembrar uma certa vez que minha irmã conversava com o filho dela, né, meu sobrinho, e ele dizendo que queria ser jogador de futebol porque estudar não estava dando certo, que ganhar dinheiro era jogar futebol. Aí ela olhou para ele assim e falou: agora deu mesmo negócio. O cabo, em vez de estudar, está querendo ir atrás de futebol. Aí ela parou, pensou, aí ela veio uma coisa na cabeça dela, ela falou: olha, tudo bem, você não quer mais estudar, você quer ser jogador de futebol, né? Beleza, porque Ronaldo aí ganha dinheiro, muito dinheiro, muito rico, e Ronaldinho Gaúcho, e Neymar e tal. Não, tudo bem, se você tiver condições de treinar as horas que eles treinaram para chegar onde eles chegaram, se você tiver capacidade para levar todas as pancadas que eles levaram, e cirurgia que muitos deles fizeram, e tudo aquilo que eles viveram para chegar onde chegou, aí você pode ter uma oportunidade de ser jogador de futebol. Aí ele parou assim: não, mãe, eu vou estudar. Na mesma hora já mudou de ideia, entendeu? Porque ele parou assim e falou: não, mãe, para estudar é só pegar o livro e estudar, está resolvido, mas tanto de coisa aí, eu não quero ser jogador de futebol mais não. Então me fez lembrar daquilo que o pastor Ideval nos falou lá, né? Se Deus nunca mudou, se Deus nunca muda, por que às vezes é tão difícil receber uma cura, resolver um problema, ouvir a voz de Deus através de um profeta, através de uma mensagem e tal? Deus é o mesmo. Quem mudou foram os profetas. Quem mudou foram os apóstolos. Os apóstolos de hoje, que já não tem mais o mesmo propósito dos apóstolos daquela época, que já não tem mais a dedicação dos apóstolos daquela época, dos cristãos daquela época, porque muitas das vezes tem pessoas
que quer ouvir Deus falar, mas não quer orar como Daniel orava. Não quer buscar a Deus como os profetas buscavam a Deus. Não quer dedicar a sua vida à obra do Senhor como eles dedicavam naqueles tempos. Então, como que eu vou ter o mesmo resultado se eu uso de métodos totalmente distantes daqueles métodos? Muito difícil. Então, meu irmão, se você, minha irmã, quer que Deus faça algo na sua vida que Ele nunca fez, que ainda não resolveu, que ainda não aconteceu, a oportunidade está dada. Faça para Deus algo que você nunca fez. Faça para Deus algo que você nunca fez e é eficaz. Eu posso comprovar isso na prática, eu senti isso na prática. Não estou falando de história que eu ouvi falar, não. Eu estou falando de algo que eu convivi, que eu vivi. Eu tinha problemas sérios para resolver na minha vida e eu fui questionar a Deus por que as coisas não aconteciam. Às vezes eu saía de bicicleta no escuro, dentro do mato, para pregar numa congregação lá dentro da roça, e evangelizar, não sei o quê, e tinha uma situação na minha vida pessoal e não acontecia. Aí eu achava que aquilo ali estava beleza, pronto, agora eu tenho a moral com Deus, porque eu estou indo ali no escuro de bicicleta, está tudo resolvido, mas não é assim que funciona. Às vezes, Deus quer mais, Deus quer algo mais próprio entre você e Ele, não é aquilo, é outra coisa, e Deus mostra, Deus fala, e às vezes fica aquela dificuldade. Daí então, começou uma campanha de oração na igreja, eram 2 semanas de oração, e no último dia teria uma virada de jejum e oração de 24 horas para aqueles que quisessem e tivessem condições de saúde, porque a gente sabe que cada um, no seu cada um, como diz no popular, né, dentro das suas limitações de saúde, óbvio. E ali naquela ocasião, irmãos, eu me dediquei àquele propósito, as 2 semanas, buscando ao Senhor. O jejum, 24 horas, já era maguinho. Quando eu cheguei aqui, os irmãos que me conhecem de quando eu cheguei, sabem que eu era bem maguinho, rapaz, parecia um palito, né? E naquela época ainda era mais difícil fazer jejum, porque já era maguinho, não tinha nem o que perder de peso. Mas Deus é bom, irmãos, e Deus respondeu, e Deus faz na vida de qualquer um, qualquer pessoa. Deus está disponível para todos, a vontade de Deus é abençoar todos nós. A diferença está no momento em que eu me coloco à disposição da vontade e o propósito de Deus, porque para Deus nada é impossível. Se existe uma coisa que Deus não conhece, é o impossível. Ele é o Deus de maravilhas, né? É o Todo-Poderoso. Que limite há para aquele que tem todo o poder em suas mãos? Então, meu querido, minha irmã, confia no Senhor, busque de Deus qual é o último degrau dessa escada que está faltando para você trilhar. Faça uma visão 360, né? O irmão Paredes fez uma oração aqui muito bonita e eu achei interessante quando ele disse, né? Às vezes eu nem percebo e acabo errando. E é assim, irmãos, é assim. Nós somos carne, humanos. O próprio Paulo, ele trouxe essa reflexão, né? Falou, o que eu não quero fazer está aqui impregnado, me puxando, me levando para fazer. Mas aquilo que eu quero fazer, ou seja, eu quero fazer sempre, 100% a vontade de Deus. Mas o meu eu, a minha carne, o meu, né, natural aqui, o meu lado humano terrestre me puxa às vezes para um caminho que é distante do propósito e a vontade de Deus. E é uma guerra constante, uma guerra de todos os dias. Todos os dias. Quem está de pé, cuide para que não caia. É todos os dias, meu irmão. Todos os dias nós estamos guerreando contra as ciladas do nosso adversário. E Deus há de nos fortalecer para permanecermos firmes no Senhor e sempre focado no seu alvo, no seu objetivo, nos seus sonhos,
Talvez seu sonho seja o emprego do seu filho, ou seu próprio emprego, ou talvez uma viagem, ou talvez uma enfermidade que você está buscando uma cura do Senhor, ou talvez uma faculdade. Eu não sei qual seja a tua dificuldade, o teu sonho, o teu impossível. A gente está aqui também com a vigília que eu até conversando outro dia com os irmãos participando da vigília, eu lembrei, né, quando a gente começou o projeto de transmissão de culto, era uma rádio online, né? O objetivo que Deus colocou nos nossos corações é que as pessoas que estivessem trabalhando no hospital, em algum lugar, pudessem ouvir o culto. Depois, Deus colocou no coração de Glauber para a gente transmitir por vídeo. Ele falou: Paulo, a gente podia colocar na internet o vídeo e tal. Eu falei: vamos ver como é que a gente consegue fazer. E daí começou a surgir as câmeras e tal. A gente colocou inicialmente, se não me engano, no Facebook, depois foi para o YouTube. E logo em seguida veio o quê? A pandemia. A igreja já estava preparada e pronta para enfrentar a pandemia. É Deus, irmãos. É Deus que cuida da igreja. É Deus que cuida da igreja. Olha como Deus faz, né? Enquanto muita gente estava preocupada com o que fazer com a pandemia, para, né, se algum entendimento, não sei o quê, Deus estava cuidando da sua igreja e preparando tudo, ó. Deixou tudo pronto. Todo mundo em casa, ouvindo a mensagem do Senhor, o pastor vinha, pregava, a câmera transmitia, chegava até nossos lares, né? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Ele é o Todo-Poderoso. Quantos aqui, com certeza, eu acredito que eu pensei, rapaz, seria esse os últimos dias aqui na terra e o arrebatamento da igreja, porque a pandemia parecia um caos total, né? Nos primeiros dias ali que a coisa começou a bombar, muita gente pensou que ia ser fome para todo lado e tinha que estocar comida, tinha que fazer um monte de coisa e tal. E agora? Acabou a vida, acabou o mundo, não sei o quê, ficou essa situação. Muita gente, aqueles que não têm o conhecimento da palavra, lógico, é o fim do mundo, o mundo vai acabar agora, né? E meu pensamento não é uma preocupação, até porque ir para o céu nunca foi preocupante, na verdade, né? É algo extraordinário, incomparável, né? Poder estar no céu. Então, quando eu vi essa situação, eu pensei, seria agora o momento do arrebatamento da igreja, né? Porque foi um caos muito grande, né? E as coisas foram caminhando e muita gente talvez não imaginava que hoje estaria aqui cultuando e adorando a Deus. Talvez fosse de fato ali o arrebatamento da igreja, né? Mas é assim que Deus faz, irmãos. Ele prepara todas as coisas. Só precisa crer. Não tem segredo. Só precisa crer. A segunda coisa que Deus, Ele não conhece é uma enfermidade, uma doença que Ele não possa curar. Lá no livro de Mateus ainda, no capítulo de número 8, versículo 16, tinha a seguinte situação: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E em outras passagens, em outros episódios, você vai ouvir aí os evangelhos falando uma grande multidão, e todos os enfermos foram curados. A mulher do fluxo de sangue, né? O cego, coxo, mudo, diversas situações, Deus curou. Outro dia eu estava na vigília, situação que às vezes, mesmo sabendo, a gente esquece. Deus, Ele tem 3 respostas para nós, e a gente precisa estar preparada para todas essas situações. Deus, Ele pode dizer, sim, receba, está entregue, está em tuas mãos, mas Deus também pode dizer, calma, espera, ainda não é o momento. A primeira opção é linda, é perfeita, né? Tem coisa melhor do que eu estar desejando uma coisa e receber? Eu estou com dinheiro para receber hoje, amanhã de manhã, digamos assim, né? O dinheiro cai na conta, oh, felicidade, hein? Eu tenho uma promessa de uma feijoada que eu vou receber amanhã, a feijoada chega na minha casa, ó, que maravilha, né?
ou uma viagem, qualquer coisa que você está ali esperando receber, até uma encomendazinha que você compra na internet, né? Quando vai chegando o dia de entregar, às vezes fica até ansioso. Quando o correio bate na porta, correio, é uma felicidade, né? É uma alegria enorme. É o sim, ó, é muito bom. Mas o espera, meu irmão, aí é complexo. Aí começa os desafios, começa a ansiedade, né? A pressa, aquela situação ali começa a mastigar, apertar, porque infelizmente às vezes a gente fica depositando tanta ansiedade naquilo que a gente quer receber, que extrapola, exagera, ultrapassa o que deveria ser. E como você está com tanta ansiedade de receber, o espera lhe maltrata. Você começa a ficar angustiado, né? Sendo que o espera não é o não. Entenda, meu irmão, o espera não é o não, é o aguarde, é calma. Mas não quer dizer que você não vai receber, não quer dizer que não vai acontecer. É espera. Só que muitas das vezes a nossa ansiedade, né, a nossa pressa em querer logo as coisas, a gente começa, como diz no ditado popular, né, coloca lá a carroça na frente dos bois, né, no popular. Não dá nada certo, é que o boi vai tropeçar na carroça, vai ver aquela confusão. Não dá certo, meu irmão. Não dá. Tudo no seu devido lugar e no seu devido tempo. O próprio Deus traz, né, na sua mensagem, que há tempo para todas as coisas. Então, Deus, Ele pode realizar o impossível na sua vida. Basta você ter fé e que seja a vontade de Deus. Deus pode curar, Ele pode. Ele é o dono do todo o poder, né? Jesus Cristo levou sobre si todas as... Não é assim? Porém, meu irmão, a gente tem que saber o espera de Deus. E a mais complexa e a mais amarga de todas, qual é? O não. O não. O não é o mais complexo de todo, né? Porque o talvez, né, o espera e tal, você ainda fica ali ansioso, mas você não vai acontecer. E quando diz não, meu irmão, o negócio pode ser ali um emprego ruim danado, que tu vai passar uma raiva danada. Muitas das vezes você vai até deixar de estar, né, na casa do Senhor. Você às vezes, muitas das vezes vai estar até adoecendo, e arrumando um monte de problema psicológico, emocional, prejudicando família, prejudicando tudo à sua volta. Mas você acha que o não de Deus está ruim, e você quer aquele emprego, e você quer trabalhar ali, porque você acha que é bom. Mas Deus é o Deus de ontem, o Deus de agora e o Deus do amanhã. Eu estou vendo agora, para mim parece que é bom, mas Deus vê lá na frente. Ele está vendo lá o teu sofrimento lá na frente. Lá, meu irmão, lá na frente. Por isso é que ele está dizendo não. Meu irmão, eu já inventei um negócio de passar por cima do não de Deus, que depois, meu filho, o caldo de mocotó é azedo e amargo, que não é brincadeira não, viu? Dói, meu irmão, dói. Você fazer aquilo que Deus está dizendo, não faça, e você vai, não faça. Eu na igreja orando, tinha um culto da segunda-feira lá na Bahia, que chamava o culto das causas impossíveis. Aí a igreja ficava aberta o dia todo, você escolhia um horário, você ia lá e ficava aquele seu momento de oração. Aí eu orando lá, o pastor falou, vamos fazer uma leitura da palavra? Eu falei, vamos orar. Aí eu pedi a Deus que Deus falasse comigo, através daquela mensagem que o pastor iria fazer a leitura. Quando o pastor abriu a mensagem, era Deus dizendo não, lindo e perfeito, com todas as letrinhas, bem bonitinho, ó. Não, 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 não. Aí eu fiz o quê? Insisti. Eu fui lá e insisti. Meu irmão, ó, se tem uma coisa, ó, Deus, Ele perdoa pecado, Ele leva o ser humano para o céu. Porém, meu querido, as consequências das escolhas
Essa aí, já foi. Meu filho, não adianta não invente não. As consequências do pecado, as consequências das escolhas erradas, são suas, é responsabilidade minha, eu escolhi, eu quis assim, eu trilhei aquele caminho. Deus vai me perdoar se eu pedir perdão, Deus vai me levar para o céu, mas as consequências eu vou pagar. Foi eu que escolhi, foi eu que quis assim. Então, meu irmão, para Deus, nada é impossível. Deus, Ele pode curar toda e qualquer enfermidade, mas entenda que existe o sim, existe o espera e existe não. É complexo, mas é regra de vida. Quer viver bem consigo mesmo e com Deus, aprenda a conviver com essas 3 respostas de Deus. Deus vai te propor 3 situações: sim, espera e não. Amém? Glória a Deus. Ficou um negócio meio silêncio aí. Mas Deus está aqui, viu, irmãos? Deus está aqui nessa noite. Terceira coisa que Deus não conhece: uma vida que Ele não possa salvar. Eu todo troncho, todo errado, pecador, né? Vivia 19 anos da minha vida, queria ser como diz no popular, né? É o boyzinho, só curtição e nada mais. E a morte só batendo na minha porta todo dia, e eu driblando ela, mas uma hora ela ia me pegar ali na curva, eu ia errar na curva, ia capotar, ia dar ruim. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão misericordioso, que Ele perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida e me dá direito à salvação eterna. Não há um sequer que Deus não possa salvar. É teu filho, é teu irmão, é sua mãe, é seu pai, esposo, esposa, amigo, próximo, querido, longe, não querido, né? Aquela pessoa que você talvez ache, oh meu Deus, salva aquela pessoa, que aquela pessoa só traz dor de cabeça. Salva, Senhor. Deus pode salvar. Deus pode salvar. A gente ouviu na vigília outro dia um testemunho, que a irmã chega e entrega lá, convitezinho, um panfletozinho e tal, a irmã vai para lá, a pessoa vai lá para a vigília, ou para o retiro, Deus converte. É você plantando a semente e o Espírito Santo vai convencer de todo o pecado. É simples, não tem complexidade. Às vezes a gente usa aquele ditado, Deus escreve certo com linhas tortas. Não, Deus escreve certo com linha certa. O homem é que é troncho, não consegue andar em cima da linha de Deus às vezes e fica tropeçando e caindo por lado, meu irmão. Essa é a verdade. Deus não escreve torto de jeito nenhum. Deus escreve certo com linha certinha ali, ó. O homem é que não consegue andar na linha certinha ali. Aí tropeça para lá, tropeça para cá, e cai lá e tal. É assim que funciona. Mas a vontade de Deus não é essa, é andar certinho, correto. E aí a gente volta àquele mesmo texto que eu falei anteriormente, como Paulo disse, né? Às vezes a gente tende a deixar ali os planos de Deus, e aí tem que acender o alerta, e a gente tem que acordar e não permitir que os nossos passos caminhem trilhando para longe de Deus, seja no falar, seja no caminhar, seja no ouvir, seja no compartilhar, né? Seja no que vê, seja naquilo que você conversa em grupo, né? Outro dia eu vi uma situação que me doeu o coração, uma pessoa falando, né, de uma situação que ela, não evangélica, escutou e comentou que, porque fulana estava fazendo tais comentários assim, tal. É triste isso, irmãos, porque não é essa a vontade de Deus, né? Mas, infelizmente, a natureza humana, ela às vezes tende a conduzir por caminhos que não é a vontade de Deus. Então, acenda o alerta, desperta e foco, porque, meu irmão, Deus, a vontade de Deus é
realizar o impossível na sua vida, é curar todas as nossas enfermidades, é salvar a mim, a você, a nossa família, aos nossos amigos. A vontade de Deus é salvar a todos. João 3,16 diz o quê? Deus amou ao mundo. É o vizinho, é o amigo, não importa. É triste quando muitas das vezes uma pessoa não consegue evangelizar os seus funcionários por conta das suas atitudes. É triste. Assim como muitas das vezes o funcionário não consegue evangelizar o seu patrão por causa das suas atitudes, né? Às vezes em casa, o irmão, uma irmã, o pai, mãe, ou seja quem for, é triste, e a gente precisa se despertar para isso, porque a vontade de Deus é salvar, como eu falei. Essa é a terceira coisa que eu tenho comigo, que Deus não conhece, é alguém que Ele não possa salvar, né? Por que que o homem perde a salvação? Por causa do pecado. Romanos, né, nos diz que por causa, né, do pecado, nós fomos destituídos, nós fomos, né, tirados do nosso direito da glória de Deus, por causa do pecado. Mas ele também nos diz que através de Jesus Cristo, conforme João 3,16, que ele amou a todo o mundo, né? E através do seu Filho amado, nós teremos o direito, novamente, da vida eterna. Não é assim? Então, a vontade de Deus, o plano de Deus, é para salvar toda a humanidade. Então, só depende do eu, né, me dispor a me encontrar com Jesus, a abrir mão da minha vida e que não eu viva mais, mas Cristo vive em mim, assim como também o meu agir, o meu levantar, o meu deitar, o meu conviver venha refletir Deus na minha vida, para que isso de fato aconteça e que ninguém perca o direito de vida eterna. É lógico que não depende só de você, mas eu, Paulo, preciso fazer a minha parte. Amém, irmãos? Então, 3 coisas que Deus não conhece. O impossível. Não há causa que Deus não possa resolver. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo Deus. Segunda coisa que Deus não conhece, uma enfermidade que Ele não possa curar, seja uma dor de cabeça, seja o que for. Meu irmão, oração cura, isso é fato. Não era só oração dos antigos lá atrás, não. Hoje, o pastor até no encontro lá dos homens também trouxe uma reflexão sobre essa questão de cura, e que ele presenciou a oração e a cura, é instantâneo, não tem aquele negócio, eu vou orar, semana que vem tu vai ficar curado, eu vou orar e depois que tu tomar o remédio, ou que o médico fizer a cirurgia, tu vai ficar bom. Não, se você tiver fé, como a gente leu aqui em Mateus, se você tiver fé, e for a vontade de Deus naquele momento, meu irmão, Deus vai curar, e é na hora, é agora, é instantâneo. Mas existem 2 condições: a fé e o momento de Deus. Quantos testemunhos a gente tem na Bíblia de situações, né, de enfermidade, e que muitas das vezes a pessoa tinha ali fé, mas não era ainda o momento de Deus. Uma prova mais próxima que a gente tem disso é o próprio Paulo, né? Estava ali enfermo e ficava brigando ali com aquela enfermidade. E a gente tem vários e vários exemplos na Bíblia de situações ali que ainda não era o momento. Mas quando você crê, confia e você continua no seu alvo, no seu objetivo, Deus cura, Deus faz o impossível, Deus salva e liberta do pecado. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus em Cristo permaneça nos abençoando.